Aleluia. Temos ministrado num texto. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Deus tem me levado de volta a esse texto. E uma palavra tem queimado no meu coração nesses últimos tempos. Sobre isso é pessoal comigo. E Deus tem me levado de volta a esse texto. Romanos. Quanto? Aí, agora os irmãos estão orando. O espírito de revelação está funcionando hoje. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Ó, tu não chamou, ô Nildo, tu não chamou o Jefferson, ele ficou bravo, não veio na igreja. Ó. Romanos 12, 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Pode assentar. Deus tem ministrado, se você ainda não assistiu, está lá no YouTube. O pessoal essa semana estava meio ocupado lá com a chácara, demorou um pouquinho, mas já está lá. O da semana passada e das outras semanas já está lá. Mas Deus tem queimado muito o meu coração e Deus tem ministrado algo fantástico nas nossas vidas esses dias com essa palavra. E como Deus tem falado conosco, como é bacana quando Deus fala com a gente, né? E de repente Deus tem ministrado tudo isso e falado algumas coisas. E eu queria hoje estar compartilhando sobre algo que tem queimado no meu coração. Porque uma das preocupações grandes que eu tenho na vida cristã, é que eu tenho muito medo, Jonas, sabe, de viver uma vida e chegar lá em cima e eu estar enganado. Não sei se você já carregou esse medo, já pensou nisso? De repente você vai viver uma vida inteira aqui na terra e não viver a plenitude dela, e quando você chegar lá em cima, não é bem aquilo que você esperava, não é bem aquilo, né, que ou você não sobe por causa de alguma outra coisa que você não sabia ou não viveu, sei lá. Mas às vezes eu fico pensando nisso, entendeu? Paulo fala, né, se for, ou vive o evangelho do jeito que tem que viver, ou senão, mano, bora bagunçar, porque de repente a gente vive uma vida, né, tanta coisa que não pode, tanta coisa que a gente não faz, e de repente a pessoa chegar lá em cima e falar, né, eu falo, calma aí, deixa. Mas eu tenho preocupado muito com isso, e eu preocupo muito com essa mudança de mentalidade na igreja. Porque eu creio que a igreja precisa de uma mudança de mentalidade muito séria. Nós precisamos de uma mudança na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E nós sabemos que a nossa forma de agir, ela é determinada o quê? Pela nossa forma de pensar. Da forma que eu penso, eu vou agir. E da forma que eu agir, vai determinar os resultados que vão acontecer. A gente tem um ditado, e já te falei ele aqui algumas vezes, e sempre gosto de dizer isso, é que às vezes as nossas atitudes falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir as nossas palavras. E hoje nós temos um grupo de pessoas falando muito do amor de Jesus, falando muito de Jesus, falando muito, mas a vida é totalmente errada, a vida é totalmente bagunçada. E de repente eles começam a confundir as pessoas, porque as atitudes falam tão alto que às vezes as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz. Então nós precisamos de uma metanoia, de uma mudança de mentalidade, nós precisamos de uma transformação. Cristo é uma mudança de vida. Deus nos ama? Amém? Quantos sabem do amor de Jesus? Mas Ele te ama tanto, que Ele não quer que você permaneça como você está. Ele quer que você mude, Ele quer que você transforme, Ele quer que você, que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E uma das preocupações, então, que eu carrego é que, muitas vezes, uma das armas que Satanás tem usado muito no meio evangélico é a religião. Eu estava conversando com o pastor André antes de entrar aqui, subir hoje aqui, de vir para o púlpito hoje, ali na sala.
E a gente estava conversando exatamente isso, como que a rotina, ela vem às vezes nos atrapalhar nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, nas nossas coisas. E de repente você começa a entrar numa rotina, numa religião, aquilo que nós falamos na semana passada, conjunto de regras humanas, que elas acabam nos transformando e nos mudando e gerando em nós um conforto de achando que estamos salvos, mas nós não somos transformados. E isso me preocupa muito, porque, cara, Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem agido, Deus tem falado tanto conosco. E muitas vezes nós não temos a atitude que nós deveríamos ter em relação ao que Deus está falando conosco. A gente ouve uma palavra bonita e ela se torna uma palavra bonita, e o nosso cérebro, eu já expliquei isso para vocês, o nosso cérebro, por excesso de informação, ele deleta informações que ele sabe que ele consegue facilmente. E de repente, quando o maior exemplo que nós temos isso é quem olhou aqui no espelho antes de sair de casa? Quem olhou? Todo mundo olhou, né? Umas 3, 4 vezes assim, né? Pelo menos, deu uma olhadinha no espelho. Você lembra? Por quê? Porque o teu cérebro sabe que aquela informação é uma informação fácil para ser conseguida, e ela vai ser conseguida muitas vezes, e automaticamente ele deleta aquela informação, porque ele sabe que, já pensou se ele guardasse todas as vezes que você olhou no espelho? Tu já pensou se o teu cérebro guardasse todas as vezes que você olhou no espelho? Então isso é uma coisa que acontece meio que automático no nosso cérebro, e às vezes isso acontece também no meio da igreja. Quantas coisas que Deus ministra no nosso coração e nós não valorizamos aquilo que Deus está falando. Quantas coisas que Deus ministra e Deus fala, e para nós é algo rotineiro, porque eu sei, o meu cérebro sabe o quê? Que eu vou no sábado que vem, eu vou receber de novo, que amanhã eu vou receber de novo, que quarta eu vou receber de novo. Então o que ele vai fazer automaticamente? Não, põe isso de lado, porque você pensou se você guardasse todas as palavras que você já ouviu até hoje? Já pensou se a igreja vivesse todas as palavras que nós já ouvimos até hoje? E sabe o que é o mais difícil? Aquele que muito foi dado, muito será. Antes você não tivesse ouvido, porque você será cobrado por aquilo que você ouviu e por aquilo que você recebeu. Você será cobrado por cada palavra que você ouviu. E você não vai poder dizer quando chegar lá em cima: mas eu não ouvi, mas não me falaram isso. Ele vai puxar no caderno e falar: epa, calma aí. Naquele dia, naquela hora, fulano falou isso, 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 você está aqui. E você vai ter, e será cobrado por todas as palavras que você já ouviu. Já parou para pensar nisso? Isso me assusta, Socorro. Porque quando eu começo a olhar, eu começo a ver quantas coisas na palavra que eu ainda não consigo viver. Quantas coisas na palavra que eu ainda preciso ajustar. Quantas coisas que eu ainda preciso fazer. Perdão, amar o irmão, não falar dos outros. Sabe? Quantas coisas dentro da palavra que a gente ainda precisa desenvolver. Quantas coisas que nós ainda precisamos viver. Não é verdade? E eu fico preocupado com essa mudança. Nós vimos isso sobre a questão do coração e da mente, que o coração do crente é a mente, e a nossa mudança precisa acontecer aonde? Na nossa mente. E eu estava pensando e meditando um pouco sobre isso. E eu estava pensando, eu queria te mostrar. Abra sua Bíblia comigo, pode ficar sentado mesmo. Abra sua Bíblia comigo. Em João. Antes disso, antes de abrir em João, abre lá em Mateus comigo. Mateus. Mateus 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16, 21. Abriu todo mundo? Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém. O que ele começou a mostrar para os discípulos? Que era necessário ir para Jerusalém. Fala comigo, ir para Jerusalém.
Sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos. Fala comigo, sofrer muito nas mãos dos religiosos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, dos irmãos da igreja, e ser morto, e no terceiro, ele começa e praticamente três vezes Jesus fala sobre, literalmente fala, gravado na palavra, 3 vezes Jesus fala com os discípulos claramente e abertamente sobre a morte dele. Não é uma coisa que ele deixou subentendido, ele deixou mais ou menos, depois em Mateus 20, depois acho que em João 12, ele fala novamente, e ele prepara os seus discípulos, ele avisa os seus discípulos, olha, eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, é necessário que eu passe pelo que eu vou passar. E ele prepara os seus discípulos, e durante 3 anos que ele anda com seus discípulos, ele prepara, e nem tudo que Jesus ensinou para os seus discípulos está gravado, nem tudo que Jesus ensina para os discípulos está gravado. Então muitas outras vezes eu garanto, André, que ele deve ter conversado sobre esse assunto. Porque se 3 vezes ele é gravado nos evangelhos, com certeza teve mais vezes que ele conversou sobre o assunto. Ele preparou os discípulos sabiam o que ia acontecer, ele fala para os discípulos sobre o que vai acontecer. E os discípulos, quando acontecem, o que acontece quando, vamos lá agora, vamos lá, abre comigo. Vamos lá agora em João. Vamos fazer um estudo bíblico hoje, né? Retetê. Jesus morre, e depois, João 20 começa a falar sobre ele, aparece para Madalena, depois da crucificação de Jesus. Jesus aparece aos seus discípulos. Ele apareceu para quem? Para os discípulos. Isso está em João 20, 19, não vamos ler tudo por causa do tempo. Ele aparece e diz, Pai seja convosco. Versículo capítulo 21. João 21. Todo mundo abriu? Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Olha que nome bonito. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu. E outros, disse-lhes, versículo 3, disse-lhes, vou pescar. Presta atenção. Jesus já tinha avisado para eles de tudo que ia acontecer, João. Jesus já tinha relatado para eles tudo o que ia acontecer. Jesus já tinha contado toda a história. Jesus já tinha, antes de morrer, falado sobre a cruz. Na verdade, a cruz ela é revelada lá em Moisés, quando acontece a questão daquela serpente que é colocada na cruz, ele já começa ali. E na verdade, antes disso, no jardim do Éden, ele já promete, eu darei o meu filho e ele pisará a cabeça da serpente. Quer dizer, a promessa já existia há muito tempo. E ninguém melhor do que um judeu para conhecer a promessa do Messias do que os discípulos, porque eles eram judeus. E de repente, quando chega na hora, acontece, cumpre-se as Escrituras. E o que os discípulos fazem? Mas tudo bem, eu acho que até que se ele tivesse feito isso, quando eles morreram, logo depois de Jesus morrer, tudo bem. Mas Jesus já tinha aparecido para Madalena, Jesus já tinha aparecido para alguns dos discípulos. Jesus já tinha aparecido para Madalena e já tinha aparecido para alguns dos discípulos. E o que eles fazem? Sinceramente, quantos acham que os discípulos erraram? Levanta a sua mão. De verdade, quantos acham que os discípulos erraram de ir pescar? Levanta a sua mão hoje. A minha está levantada. Vocês não acham, né? Então vamos lá. Quem não levantou? Deixa eu ver quem não levantou para nós perguntar por que não. Você levantou, William? Não vi, que eu estava olhando para... Quem acha que os discípulos não erraram aqui? Sério, não errou?
Quantas vezes nós criticamos o povo de Israel por murmurar no deserto? Mas eu acho que se nós estivéssemos lá, nós agiríamos da mesma forma. Quantas vezes Deus já falou conosco? Quantas palavras Deus já ministrou no nosso coração? Quantas promessas Deus já entregou para nós? E por causa de, às vezes, algumas promessas demoram, João, nós mudamos e desistimos no meio do caminho. Porque talvez a promessa não saiu como eles esperavam. Agora, tudo bem, nós estamos criticando, mas nós não estamos fazendo o mesmo. Será que nós não estamos agindo e trocando e voltando para a nossa rede? O que é a rede para os discípulos? Era a sua zona de conforto. Era onde eles sabiam que aquilo ia dar certo. É onde eles já tinham feito algumas vezes, socorro, presta atenção. Todo ser humano, quando ele se vê num momento de aperto, num momento de dificuldade, ele tem uma tendência de recorrer a uma zona de conforto. Pode ver que geralmente uma pessoa idosa, ela quer ir para a terra onde ela nasceu, para perto da família, para perto das pessoas, porque ela se sente vulnerável e ela se sente uma vontade de recorrer a uma zona de conforto. A pessoa, quando ela está num momento de dificuldade, num momento complicado, num momento de enfermidade, a pessoa quer quem do lado dela? Pessoas que ela confia, porque gera uma zona de conforto para ela. O que era a pescaria? Era uma zona de conforto, onde os discípulos já tinham ido buscar socorro muitas vezes e encontrado. Eles já tinham ido pescar e tinham pegado peixe. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, quando a situação apertou, o que eles fizeram? Vamos correr para a nossa zona de conforto. Qual é a tua zona de conforto? Qual é a tua zona de conforto que quando a coisa aperta, você corre para lá? Que quando as coisas ficam difíceis, você corre para lá. Será que é aos pés do Senhor? Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. O que os discípulos responderam? Não vai não, Pedro. Como nós precisamos de amigos que nos incentivem a continuar no projeto e no propósito que Deus tem para nós. Como nós precisamos de pessoas ao nosso lado, para num momento desse te dizer: cara, você não lembra do que ele falou? Não vamos não, Fernando. Continua crendo na promessa, continua acreditando, continua crendo, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Será que eles não lembraram? E não tinha um para falar assim: ei, tu lembra? Pedro, você lembra? Aquela hora que você deu aquela bola dentro e Jesus te elogiou, e ele disse logo depois que tudo isso ia acontecer. Pedro, não vamos fazer isso, vamos esperar. Não, Pedro, calma aí, Pedro, não faz isso não, Pedro, cara, ele apareceu esses dias para os discípulos, ele apareceu para nós. Pedro, calma, espera, ele prometeu e ele está fazendo, espera, tudo que ele prometeu até hoje, cumpriu. Tudo que ele falou até agora aconteceu, não teve nada do que ele falou que não aconteceu. Então Pedro, segura aí, Pedro. Mas não, os amigos olham para ele e dizem: eu também vou. Tu vai, eu também vou. Eu também vou. Disseram, saíram e entraram, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Mas naquela noite, nada apanharam. Eu tenho visto de pessoas lançar a rede fora do projeto e do propósito de Deus e não apanhar nada. Mas eles continuam insistindo, continuam insistindo, continuam insistindo. Oh, Jesus. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filho, tendes alguma coisa para comer? Responderam e disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no então,
e já não podiam tirar a rede, por causa... Pensou que legal, cara? Você já pensou, Fernando? Ser o dia inteiro tentando e batalhando. A noite inteira, cara. Quantas vezes eles jogaram a rede? Só quem foi pescar com o pastor Celso que pode dizer isso, né, Manassés? Jesus amado. Como é pescar a noite inteira e não pegar nada, né, Manassés? Joga espinhel, puxa espinhel, joga isso, joga aquilo, bate rede e vai e luta. Cara, só quem já foi... Gente, quem fala que pescaria é descanso, há suas controvérsias, né, Nilda? Há controvérsias. Porque, mano, puxar uma rede... E ainda lá, que aqueles que ainda pegam a maresia, que lá ainda era no mar, e aí conforme você puxa, você tem que puxar conforme o barco sobe, porque se você puxar, na hora que você puxar é errado, você trabalha 3 vezes. E imagina como eles estavam cansados, como eles estavam desgastados. Então lhes disse Jesus: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no então, e já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Oh Deus! E aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Já pensou, cara? João olha para ele e diz, sabe, João olha para Pedro e diz: Pedro, é ele. É ele. É ele. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos seguiram-no no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima o quê? Tendo por cima o quê? O que eles foram buscar? Deus tem tudo o que a gente precisa à nossa disposição. Tudo o que a gente precisa, Ele já estava ali. O que eles foram buscar, já estava na beira da praia esperando por eles. Sabe quem que organizou tudo? É Deus. Tudo que eles buscavam, tudo que eles passaram à noite, todas aquelas redadas, todas aquelas lutas, todas aquelas dificuldades que eles enfrentaram, tudo aquilo que eles fizeram para poderem tentar aquilo ali. Quantas vezes nós tentamos achar alegria no mundo, tentamos achar alegria nas coisas, tentamos achar alegria em outros lugares, sendo que a nossa alegria é completa no Senhor. Sendo que tudo o que nós precisamos é estar aos pés do nosso amado e nos derramarmos aos pés do nosso amado. Quantas vezes nós temos tentado buscar alegria em outros lugares, e satisfação em outros lugares, suprimento em outros lugares, alimento em outros lugares. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: nada vai te satisfazer como a presença do Senhor. Não há nada que possa te preencher mais do que um toque fresco da presença de Deus na sua vida, do que a presença de Deus viva em ti. Não há nada que possa te satisfazer mais do que uma presença e um toque fresco de Deus na sua vida. E nós achamos que coisas e pescas, que soluções, que a nossa zona de conforto, que aquilo que nós fazíamos antigamente vai nos trazer conforto. Não vai. Porque todo o nosso conforto está no Senhor, todo o nosso alimento está no Senhor. Tudo o que eu preciso está em Ti, Pai. Tudo o que eu preciso está em Ti. A minha vida, a minha alegria, a minha esperança está no Senhor. Tudo o que eu preciso está em Ti. A minha esperança, a minha alegria. Ele estava ali na beira da praia, esperando os discípulos, com tudo aquilo que os discípulos buscaram a noite inteira, e preparado para alimentá-los e para suprir as suas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. E de repente, naquele momento ele senta e começa a conversar com os discípulos, o que ele já tinha explicado durante 3 anos. Como nós precisamos entender e como nós precisamos entender o que eu estou tentando te dizer hoje. Sabe o que é o problema? A verdade é que nós não acreditamos, muitas vezes,
naquilo que é falado aqui na frente. Sabe o que é o problema? Que nós preferimos ouvir as mentiras de Satanás do que as verdades de Deus para nós. Sabe o que é o problema? Nós preferimos escolher as coisas do mundo do que escolher as coisas de Deus. Sabe o que é o problema? É que às vezes não faz sentido o que Deus manda. Sabe o que é o problema? Muitas vezes vai contra a nossa razão, contra a lógica que nós fomos treinados, contra a razão que nós fomos treinados, contra tudo que nós aprendemos. Vai contra tudo, André. E de repente eles se encontraram num momento que aquilo confrontou todos os ensinamentos, tudo que eles aprenderam, e não tem lógica daquilo fazer sentido. E hoje nós vivemos uma igreja lógica. Hoje nós vivemos uma igreja que espera fazer sentido. Hoje nós vivemos uma igreja que quer se comparar e quer se adaptar aos padrões do mundo. E as coisas de Deus são loucuras para os homens. As coisas de Deus são loucuras e nós não vamos conseguir encontrar isso em outro lugar, e nós não vamos conseguir achar. Sabe por quê? Porque o evangelho que ele me ensinou é: aquele que ganha, perde, mas aquele que perde, ganha. É dando. E o que a gente aprende lá fora? É juntando o que você tem. É juntando e acumulando tesouros, é guardando na conta, é fazendo investimentos, é fazendo isso, fazendo aquilo, é construindo, é trabalhando, é juntando, é fazendo hora extra. Isso é o que vai te sustentar. É isso que vai manter, é isso que vai pagar as tuas contas no final do mês. E a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele suprirá as necessidades do teu coração. O problema é que o confronto entre a realidade e o que nós ouvimos e o que a palavra diz é muito distante. E é fácil eu condenar os discípulos. É fácil eu falar que os discípulos estavam errados, mas eu tenho agido da mesma forma. Eu tenho escolhido pescar. É mais fácil eu confiar nos meus próprios braços e na minha própria força do que confiar no milagre e na força do Senhor. Pastor, mas você está dizendo que eu não preciso trabalhar? Não, eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, querido. Não torça a palavra do Senhor para fazer gracinha, para depois fazer brincadeirinha no final do culto. O que Deus está te mostrando é o seguinte: seja o que você fizer, confia que o resultado está nas mãos do Senhor. Ele é o centro, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. Algo precisa mudar na tua cabeça, algo precisa mudar aqui dentro, para que você entenda o que Deus está tentando te dizer. Não é na sua própria força, não é no seu próprio braço, não é no teu salário. No teu sustento não vem do teu salário, o teu sustento vem do Senhor. É isso que eu estou tentando te mostrar nessa noite. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. E confia, coloca Ele em primeiro lugar. Acredita nas promessas que Deus tem colocado nessa palavra. Acredita nas promessas que Deus tem colocado nessa palavra. E às vezes eu vejo algumas pessoas que começam, sabe, Dalberto, aí ele começa e ora para Deus por um emprego. Vamos falar um português rasgado para as pessoas entenderem, bora? Aí a pessoa ora por um emprego. E Deus abre a porta de um emprego. E aí o patrão pede para mentir. E a pessoa mente com medo de perder um emprego. Será que o Deus que te deu o primeiro não pode te dar o segundo? É isso que eu estou tentando te explicar nessa noite. Confia no Senhor. Tenha caráter. Tenha caráter de cristão. Tenha uma mentalidade de crente. Será que o Deus que te trouxe até aqui não é fiel para te levar até o final? Quantos que nós já vimos, jovens esperando por um marido, sabe, jovens esperando por uma esposa, mulheres esperando por um marido, e de repente cansam de esperar e resolvem procurar lá fora. E hoje estão pagando preços altos por terem procurado pessoas lá fora. Quantos de nós estamos esperando uma promessa, mas parece que a promessa está demorando tanto, que acho que eu vou fazer com as minhas próprias mãos.
Eu estava conversando esses dias, a gente conversando sobre essa situação do Fernando. Cara, numa época que está todo mundo fechando o passaporte, todo mundo está expulsando o português. E o Fernandão olhou para mim e falou: o que eu faço? Eu falei: põe o passaporte, se for de Deus, Ele vai abrir as portas. E Deus abriu. É o que eu pensava? Não, mas é o que Ele fez. E o que eu posso fazer? Confiar que Ele está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso confiar e lembrar que é uma promessa de Deus. Agora eu, como pastor, vou ficar desesperado porque o Fernandão está indo embora. E agora quem vai ficar na frente do louvor? Quem vai ajudar? Quem vai fazer? Quem vai... Deus levanta outro. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Vinho Novo existia antes, Vinho Novo vai continuar existindo depois. Vinho Novo é o projeto de Deus. Se o Tiago sair daqui, o que Deus vai fazer? Deus vai levantar outro. Quem? Não sei. Mas eu confio na promessa, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Eu não vou negociar o meu chamado, eu não vou negociar o que Deus tem colocado sobre a minha vida, eu não vou negociar a minha salvação. Através de uma mentira, de uma coisa errada, eu não preciso disso, porque o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. E nessa noite, eu venho te dizer como aqueles discípulos deviam ter dito para Pedro: não deixe de crer na promessa de Deus sobre a tua vida. Não deixe de acreditar na promessa de Deus sobre a tua vida. Não deixe de acreditar sobre a promessa de Deus sobre a tua família. Não deixe de acreditar sobre a promessa de Deus sobre os seus filhos. Não deixa. Continua profetizando, continua crendo na promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não acha que é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. E quando você chegar, Ele vai estar te esperando com um banquete, Ele vai estar te esperando com o melhor, Ele vai estar te esperando de braços abertos. De braços abertos. Agora preste atenção. Abra sua Bíblia comigo, volta lá comigo em Mateus 28. Oh, Pai. Peraí que eu acho. Sabia que eu não anotei esse texto hoje para ministrar? Desculpa, é Lucas. Falei para vocês, Lucas. Quem quer abrir em Mateus? É Lucas. Lucas 24. Falavam ainda essas coisas, Lucas 24, versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui o que comer? Ele se aproximou e lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. E Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e... Então ele vira e fala assim: cara, tudo que aconteceu, lembra que eu falei para vocês? E esse é o versículo 45 que eu quero deixar com vocês para terminar. E então,
lhes abriu para que entendessem as Escrituras. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus precisa mudar a nossa forma de pensar, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender qual é o plano e qual é o projeto de Deus para nós. Algo precisa mudar. Eu preciso entender. Pastor, como é que eu faço isso? Aí, meu querido, é tempo de busca, de cabana, de clamor e de gemido diante da presença do Senhor. Se você não pode ir para a cabana, não tem problema. Faz jejum onde você está. Busca a Deus. Fecha a porta do teu quarto. Busca em secreto, para que Deus abra o teu entendimento, para que você consiga entender qual é o plano e qual é o projeto, e qual é o projeto de Deus para a tua vida. Porque nós podemos viver uma vida toda, desperdiçar os nossos dias e viver os nossos dias aqui na terra, achando que estamos vivendo algo enquanto nós não estamos vivendo. Nós podemos gastar toda a nossa vida, gastando os nossos dias servindo, correndo atrás do vento. Nós podemos gastar a nossa vida, e como os discípulos achavam, cara, temos que sustentar a família, por isso que nós fizemos o que nós fizemos. Ah, não, eles tinham boas desculpas para fazer o que eles fizeram. Mas o momento que a sua mente foi aberta e o seu entendimento foi aberto, eles entenderam as Escrituras, e tudo o que estava ali se tornou vida, verdade e transformação. E aqueles 12 homens, 11, porque Judas tinha traído e se matado, viram o mundo de cabeça para baixo. Chegam ao ponto, a história diz, né, Márcio, que uns foram crucificados, outros cerrados, outros mortos. Mas eles nunca mais abandonaram, porque a mente deles foi transformada. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando te mostrar? Aqueles homens que negaram, aqueles homens que largaram, aqueles homens que duvidaram, aqueles homens que correram, tiveram sua vida transformada o dia que eles entenderam a verdade de Cristo, e houve uma mudança no seu coração, e eles se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. Não te engane, querido. Se você ainda está no pecado, não te engane. Se você ainda está vivendo uma vida de pecado, não te engane, não acha que isso vai te salvar. Isso não vai te salvar. O que vai te salvar é um encontro verdadeiro com Deus e uma mudança, que é o teu culto racional, é uma transformação da tua mente. E a mudança vem, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, meditar na tua lei. Eu medito de dia e de noite. Eu preciso ler, meditar e estudar a palavra do Senhor. Eu preciso me preparar. Eu preciso estudar, eu preciso me encher, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas quando nós nos reunimos para falar sobre problema, falar sobre isso, falar sobre crise, sobre tornozeleira, sobre fulano está certo, ciclano está errado. Eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Eu quero saber que o meu reino não é aqui da terra, a minha paz não é aqui da terra, o meu socorro não vem de homens, o meu socorro vem do Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então não importa a crise financeira que está acontecendo, problema político, não importa nada, porque eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida.
Porque eu sirvo Deus que faz me prosperar no meio do deserto, que desce maná quando não tem maná, quando não tem comida, que manda cordonices quando não tem. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez. Se Ele fez, Ele é fiel para cumprir a promessa até o dia final. Ele é fiel. Não é um homem que me sustenta, não é vinho novo que paga meu salário. O meu sustento vem do Senhor. O meu sustento vem do Senhor. O meu sustento vem do Senhor. Ele diz, o salmista diz: fui jovem e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Ah, meu amigo, se for preciso Ele multiplica o teu celeiro, se for preciso Ele vai fazer, mas seja fiel à promessa, seja fiel à palavra, seja fiel àquilo que Deus está falando. Muda a tua mentalidade, muda a tua forma de pensar. Entenda nessa noite que Deus mude o teu entendimento, e Deus mude a tua forma de pensar. Que Deus traga em ti a transformação da tua mente, para que você possa viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, William. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim? Eu não vou negociar a minha fé, eu não vou vender aquilo que eu creio, eu não vou negociar aquilo que eu acredito, eu não vou ceder, eu vou manter firme, porque fiel é aquele que prometeu é fiel para cumprir. E mesmo que não saia da forma que eu esperava, socorro, mesmo que não está dando do jeito que eu gostaria que desse, Ele é fiel para cumprir todas as coisas. E aí a gente vem aqui e canta: mais vale um dia em tua casa do que 1000 lá fora. Mas a nossa boca está tão longe, nossos lábios te louvam, mas a nossa mente está longe. A gente vem aqui e diz que melhor é um prato de hortaliça na presença do Senhor do que um banquete longe do Senhor. Mas muitos trocam um banquete para poder estar longe da presença do Senhor. Tantas promessas, tantas coisas que Deus tem para a tua vida, quantas coisas que Deus tem derramado, quantas coisas Ele tem falado. Esse dia eu estava assistindo um filme, que esse filme me marcou muito. Eu pedi para os meninos separar um pedaço dele hoje. Será que dá certo? Dá? Tenta aí. O som vai dar certo, em nome de Jesus. Toda vez que a gente tenta um vídeo, vai dar certo. Creia. Estamos aqui! Irmãos! Vamos pescar! Puxem! Puxem! Assim. Deram sorte? Tentem o lado direito de novo. Irmãos, André, rápido, preparem a rede. João, Felipe, irmão, espalhem-se, preparem as redes. Joguem. O que aconteceu? Força! Estamos presos! A rede prendeu! Força! Levante a rede, André! Ficou preso em alguma coisa!
Nós enganamos! É peixe. É peixe! Como você soube? Sabia que ele ressuscitaria? Ele disse que iria, mas, para falar a verdade, nós duvidamos. Então por que você o segue? Filipe responde, ele disse, mas nós não acreditamos. Eu acho que tem muita coisa quando nós chegarmos lá em cima. Deus vai nos perguntar, mas eu não te disse, eu não te avisei, eu não te preparei, eu não falei contigo antes. Ele não promete que a coisa vai ser fácil, mas Ele promete que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não promete uma vida cristã fácil, mas Ele promete estar conosco na prova, na dificuldade, nos problemas. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só. E que nós possamos ser uma igreja que creia na promessa e na promessa de Deus para as nossas vidas. Que sejamos uma igreja onde colocamos Deus em primeiro lugar. Uma igreja onde acreditemos nas promessas e acreditemos em tudo que Jesus tem falado e tudo que Ele tem prometido e tudo que Ele tem guardado para cada um de nós. Vamos ficar de pé. Os levitas podem ficar aí onde vocês estão. Deixa só o Diogo mesmo hoje. E eu queria que você tivesse um tempo, só você e Deus, onde você está. Você sabe quais são as promessas de Deus para a tua vida que em algum momento você não tem acreditado. Você sabe quais foram as coisas que Deus falou para ti, mas em algum momento, talvez pela demora, talvez pela falta de resposta, talvez pelo tempo, você deixou de crer, você deixou de acreditar, você deixou de confiar. Eu venho te dizer nessa noite que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não desista. Não para. Não olha para trás, querido. Não volta para a tua zona de conforto. Não volta. Tem um tempo você e Deus. Deixa Deus ministrar no teu coração aí onde você está.
Pai, eu quero orar pelos meus irmãos nessa noite. Há um grupo de pessoas aqui nessa noite que em algum momento eles voltaram a pescar. Em algum momento eles voltaram a largar a espera da promessa, e eles voltaram e tentaram com as suas próprias mãos e estão tão cansados, Pai. Estão tão cansados porque a noite foi tão longa, a luta tem sido tão difícil, a dificuldade tem sido tão grande, Pai. Mas nessa noite, nesse santo lugar, eu te peço, leva-os de volta à praia. Sacia a sua sede e traga de volta a memória, a promessa, Pai. Traga de volta a memória, a promessa do Senhor sobre a vida deles, o chamado, a promessa. Traga de volta, Pai. Pai, eu oro também por aqueles, ó Pai, que nessa noite estão esperando ainda a promessa. Revigore as forças, Pai. Revigora a força daqueles que ainda estão guardando a promessa, que estão lutando na promessa e estão caminhando na promessa. Renova as forças, Pai, renova, Pai, renova, Pai, renova, Pai. Renova a força do cansado. Restaura os joelhos trêmulos e cansados. Restaura a força, Pai. Restaura, Pai. E eu profetizo que todos, eu declaro, eu profetizo que todos vão viver a promessa e o projeto de Deus para a vida deles, Pai. Eu profetizo que todos, Pai, profetiza sobre ti nessa noite, profetiza sobre a tua própria vida. Não nas suas forças, mas na força daquele que prometeu. Não nos teus próprios braços, mas na força daquele que te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Restaura a força do cansado. Aleluia. Amém. Quantos podem dizer que crê no Senhor? William, o que Deus ministrou na tua vida nessa noite? Como eu não posso confiar na força do meu próprio braço. Como é fácil. Mais fácil, eu sou assim, eu prefiro pegar e fazer do que confiar. Dalberto, o que Deus falou contigo hoje? Voltar a confiar na promessa, aleluia. Mais alguém? Isaías 41:10, João diz: não temas, porque eu sou contigo e ainda creio na promessa. Mais alguém? Deus me livre de me perder no meio da caminhada. Deus nos livre de deixar de crer no meio da caminhada. Pai, assim, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja nessa noite, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu te pedir uma coisa. Os pastores estão aí. E uma das formas que os discípulos receberam essa revelação foi quando Jesus colocou as mãos sobre eles e lhes abriu o entendimento. Se você quiser, peça para que um pastor coloque as mãos sobre a tua cabeça hoje no final do culto.
para que se abra o teu entendimento, para que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Os pastores vão estar aqui na frente. Procura um pastor, peça para que ele ore contigo, se você gostaria que isso acontecesse. Em nome de Jesus, graça e paz. Em nome de Jesus. Sim.